Deus permite a prova para educar o coração à fidelidade. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículos do 16 ao 22. Meus irmãos e minhas irmãs, as leituras desta segunda-feira nos colocam diante de um espelho. Ambos os textos nos falam de uma mesma realidade. A dificuldade do coração humano em aderir plenamente a Deus. As resistências que nós encontramos no caminho da santidade e a paciência infinita do Senhor que não cessa de nos chamar. O livro dos Juízes, na primeira leitura, nos apresenta um quadro desolador. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A expressão fazer o mal aos olhos do Senhor é um refrão que atravessa todo o livro dos Juízes, indicando não apenas transgressões pontuais, mas uma orientação fundamental da vida que se afasta de Deus. O texto especifica que eles serviram aos Baalins. Israel transfere para os ídolos a adoração devida ao Deus da aliança. Quer dizer, abandonar Deus pelos Baalins significa trocar o Deus pessoal e fiel pelos deuses funcionais, úteis para as necessidades imediatas. O texto continua dizendo que eles abandonaram o Senhor, a indicar um abandono deliberado, uma ruptura consciente. Não se trata de um esquecimento gradual, mas de uma escolha. E a consequência é imediata. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. O ciclo descrito nos Juízes é paradigmático. É pecado, castigo, clamor, libertação, paz e novamente o pecado. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz. E os juízes não eram apenas magistrados, mas libertadores carismáticos, suscitados por Deus para restaurar a justiça e a fidelidade. Mas o Senhor se compadecia dos gemidos do povo oprimido. Juízes capítulo 2, versículo 18. Aqui está o coração misericordioso de Deus. Ele não abandona o povo, mesmo quando o povo o abandona. No entanto, a infidelidade não é apenas desobediência externa, é corrupção interior, é perda da intimidade filial. Meus irmãos e minhas irmãs, este quadro do Antigo Testamento encontra eco na tradição dos padres da Igreja. Santo Agostinho, comentando os ciclos de infidelidade de Israel nos Salmos, ele observa que o povo de Deus, quando se afastava do seu Criador, ele cai necessariamente sob o poder dos inimigos. Mas quando se converte, encontra sempre a misericórdia divina pronta a socorrê-lo. Veja que nestes ciclos nós vemos uma pedagogia divina. Deus permite a prova para educar o coração à fidelidade. Veja como Deus não se cansa de perdoar. Quantas vezes o povo pecou, quantas vezes foi castigado, quantas vezes foi perdoado. Isso nos ensina que a misericórdia de Deus é infinita. No Evangelho de São Mateus, nós encontramos um personagem diferente, mas não menos instrutivo. Um jovem se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? A pergunta é sincera e fundamental. O jovem busca o que é bem e deseja ter a vida eterna. O verbo ekó, que significa ter, revela uma mentalidade possessiva. A vida eterna como algo a ser conquistado, possuído. Jesus responde redirecionando a pergunta: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Jesus não rejeita a pergunta, mas purifica a pergunta. O bem não é uma ação a ser realizada, mas uma pessoa a ser encontrada. Deus é Ho Agathos, o bom. Por excelência, o bom, a fonte de todo bem. Jesus continua: se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O verbo tereo
observar, são os mandamentos que não são fardos, mas caminhos de vida. Significa, tereó, mais do que obedecer, indicar, guardar, custodiar, como um tesouro precioso. Por isso os mandamentos não são fardos, são caminhos de vida. E quando o jovem pergunta quais, Jesus enumera os preceitos da segunda tábua: não matar, não cometer adultério, não roubar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É significativo que Jesus termine com o mandamento do amor ao próximo. A vida eterna, ela não se alcança apenas evitando o mal, mas praticando o bem, saindo de si para amar. A resposta do jovem é surpreendente. Tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Nós vimos que esse verbo, observar, tem a mesma raiz de guardião. O jovem se apresenta como guardião fiel dos mandamentos, mas ele sente que falta algo. E essa consciência da incompletude é preciosa, porque indica um coração sincero que não se contenta com o mínimo. Jesus, olhando para ele, o amou, como nos diz São Marcos, no capítulo 10, versículo 21. O olhar de Jesus é de um amor gratuito e misericordioso, é o ágape. E então vem o convite: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A palavra teleios, perfeito, não indica ausência de defeitos, mas uma plenitude, maturidade, completude, que deriva do termo telos, que é o fim, o extremo, a meta. Quer dizer, ser perfeito é alcançar o próprio fim, realizar plenamente a vocação. O convite de Jesus tem 3 movimentos: vende, dá e segue. Não é apenas renúncia, mas libertação para o seguimento. O tesouro no céu não é recompensa futura, mas uma realidade presente. Quem segue Jesus já possui o tesouro, que é o próprio Jesus. Mas o jovem se entristeceu e foi embora aflito, porque possuía muitos bens. O jovem não rejeita Jesus por maldade, mas por apego. Não é ele que possui, mas ele é possuído pelos seus bens. Meus irmãos e minhas irmãs, seguir Cristo significa imitar Cristo, e Cristo, sendo rico, se fez pobre por nós. Quem quer segui-lo deve trilhar o mesmo caminho. A pobreza não é fim em si mesma, mas meio de configuração a Cristo. Mas qual o tipo de pobreza que o Senhor nos convida? O magistério da Santa Igreja, na Constituição Gaudium et Spes, nos fala que Deus destinou a terra e tudo quanto ela contém ao uso de todos os homens e povos, de tal modo que os bens criados devem chegar a todos de forma equitativa, segundo a regra da justiça, inseparável da caridade. Não é somente ter, mas manter o coração generoso na partilha. Mas há uma dimensão ainda mais profunda que une as duas leituras de hoje. Tanto os israelitas dos Juízes, quanto o jovem rico vivem a mesma tentação, a idolatria. O ídolo não é necessariamente uma estátua. Pode ser qualquer realidade criada que ocupa o lugar de Deus no coração. E o drama é que, enquanto os israelitas caem em ciclos de infidelidade e conversão, o jovem rico simplesmente se afasta. Não há no Evangelho notícia de uma segunda chance, de um retorno. A liberdade humana é respeitada até o fim, mesmo quando se escolhe a tristeza. Meus caríssimos irmãos, essas leituras nos interpelam diretamente. Quantas vezes, como os israelitas, nós vivemos ciclos de fervor e tibieza, de conversão e recaída? Quantas vezes, como o jovem rico, nos aproximamos de Jesus com sinceridade, mas recuamos diante das exigências do Evangelho? A liturgia de hoje não nos julga, ela nos convida ao exame de consciência. Quais são os nossos baalins?
Baalins, que ídolos ocupam o lugar de Deus em nossa vida. Pode ser o dinheiro, como no caso do jovem rico, pode ser o poder, o prestígio, o prazer, a comodidade, até mesmo uma forma distorcida de religiosidade que busca controlar. Busca controlar até Deus, em vez de se deixar conduzir por Ele. Mas as leituras também nos consolam. O Deus dos juízes é o mesmo Deus de Jesus. Ele é paciente, misericordioso, sempre pronto a recomeçar. Cada manhã é uma nova oportunidade de conversão. E se o jovem rico se afastou entristecido, outros, como os apóstolos, deixaram tudo para seguir Jesus. A santidade é possível. A liberdade interior é alcançável. O coração pode ser purificado dos ídolos. O convite de Jesus continua a ressoar. Vem e segue-me. E esse seguimento não é fardo, mas libertação, não é perda, mas ganho, não é tristeza, mas alegria. A bondade de Deus não se demonstra com argumentos, mas se experimenta na vida. Quem se abre ao convite de Jesus descobre que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Por isso, peçamos ao Senhor a graça de uma conversão autêntica. Nos deixemos conduzir por estas páginas sagradas, no espírito de humilde exame de consciência, reconhecendo em nós mesmos tanto a fragilidade dos israelitas, quanto a sinceridade inquieta do jovem que busca a vida eterna. Uma abençoada segunda-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.